Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Vanderlei Araújo. Nós somos o grupo formado por Carla Deriane, Simone Bernardino, Ivna Alencar e Vanderlei Araújo. E hoje nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho sobre análise descritiva de dados, sugerida pelo professor José Irã. E para dar início aqui, vamos dar a definição, da análise descritiva de dados. Então, é uma ferramenta essencial para entender o desempenho de um negócio. Com ela, conseguimos analisar indicadores chaves de desempenho, como vendas, lucros e custos, para ter uma visão mais clara da situação atual da empresa. Isso permite tomar decisões mais estratégicas e eficientes, como, por exemplo, uma empresa de varejo deseja entender o desempenho de suas vendas de um determinado produto. Então, quais seriam os passos da análise descritiva? Primeiro, ela vai coletar os dados sobre as vendas do produto, incluindo o número de unidades vendidas por mês, preço de venda, localização das vendas, se tiver mais de uma loja onde se vende mais, períodos de promoção. Então, toda empresa ela trabalha com uma análise descritiva de dados. Agora vamos falar um pouco sobre a estatística descritiva. E no decorrer desse trabalho, nós vamos mostrar como a análise descritiva funciona na prática utilizando o setor de energia solar no Brasil como exemplo. Então, a estatística descritiva ela serve para resumir e organizar grandes quantidades de dados, tornando-os mais compreensíveis. Com isso, conseguimos identificar padrões, tendências e anomalias, facilitando análises mais profundas. A estatística descritiva ela tem um grande impacto nas decisões empresariais. Então, algumas das principais vantagens são melhor compreensão da situação atual, utilizando medidas como média, mediana e desvio padrão para avaliar desempenho. Existe também a comunicação mais clara entre setores da empresa, tornando os dados acessíveis para áreas como finanças, marketing e operações. Identificação rápida da área crítica, como quedas de vendas ou aumento de reclamações. Nós temos aqui algumas medidas estatísticas mais utilizadas, que algumas das principais ferramentas da estatística descritiva inclui a média, que é a soma de todos os valores dividida pelo número total de dados, representando um valor central. Existe a mediana, que é o valor do meio, quando organizamos os dados em ordem crescente ou decrescente, e a moda, que são os valores que mais se repetem dentro de um conjunto de dados. Como, por exemplo, uma estatística descritiva de dados ela pode ser a análise das notas de um aluno, de uma turma, de uma disciplina específica. Um professor ele deseja entender melhor o desempenho dos alunos na prova. Então, os dados coletados, primeiro, são as notas dos alunos. Então, ele faz a análise descritiva, onde vem a média, que é a média das notas calculadas, somando todas as notas e dividindo pelo número total de alunos. A mediana, que é a média dos dois valores centrais. E a moda, que seria o valor que aparece com mais frequência. Agora, vamos verificar as técnicas estatísticas para modelagem. Além das medidas descritivas, também utilizamos técnicas estatísticas para modelar e entender relações entre variáveis. O primeiro exemplo aqui seria a regressão linear. Ela tem como objetivo prever valores numéricos como base em dados históricos. Exemplo, prever as vendas futuras de um produto com base nas vendas anteriores. E o impacto ajuda a definir estratégias de estoque, preços e campanhas. Essa seria a regressão linear. E a regressão logística tem um objetivo que é prever eventos binários, como sim, não ou 0, 1. Então, exemplo, estimar a probabilidade de um cliente realizar uma compra com base em seu comportamento. E o impacto que auxilia na segmentação de clientes, estratégias de marketing e análise de riscos. E aqui nós vamos dar um exemplo prático. Para tomar tudo mais concreto, escolhemos um exemplo, que é do setor de energia solar fotovoltaica do Brasil. Nós estamos utilizando os dados segundo o relatório da Absolar de agosto de 2023.
Então, nosso objetivo é apresentar o perfil dos consumidores desse mercado, utilizando a estatística descritiva para entender melhor as tendências e as características desse segmento. Então, nós vamos analisar aqui como os dados podem mostrar quem são os principais consumidores de energia solar, como o mercado ele tem crescido nos últimos anos, quais fatores influenciam a decisão de compra desse tipo de tecnologia. Então, no primeiro gráfico aqui, nós podemos observar a média, a evolução do preço da fonte solar fotovoltaica em leilões de energia no mercado regulado. Nós podemos observar aqui que o preço médio do megawatts-hora em 2013 era de R$ 103. De 2013 até 2022, em 2022, esse valor ele caiu para R$ 32,34. No próximo gráfico, nós vamos ver a geração centralizada no mercado livre por estado. Então, aqui nós podemos observar que o nosso estado do Ceará ele fica em quarto lugar em operação dessa energia solar, que seria a mediana. E um exemplo gráfico da moda, que é a geração distribuída solar fotovoltaica no Brasil, por classe de consumo, nós podemos observar que a classe de maior consumo hoje é o residencial, em segundo lugar, o comercial e serviços, e o terceiro lugar, da área rural. Então, a análise descritiva de dados, a gente está dando essas considerações finais voltadas à energia solar no Brasil, e dando um parecer geral, a análise descritiva de dados é fundamental para compreender grandes volumes de informações e identificar padrões, tendências e distribuições. Então, os benefícios da análise descritiva, quais seriam? Que a tomada de decisão baseada em dados permite escolhas mais assertivas em diversos setores, identificação de padrões e tendências, ajuda a prever comportamentos futuros, simplificação de grandes conjuntos de dados e informações, facilita a comunicação e interpretação das informações, a otimização de recursos e direciona investimentos e estratégias com maior precisão. Então, esse era o nossa intenção, né, que era informar o que significa realmente a análise descritiva de dados, tendo como exemplo a energia solar no Brasil, baseada, no caso, na Absolar de 2023, e também ficamos por aqui, né, com essa informação e agradecer ao professor por nos dar essa oportunidade de aprender mais sobre o que é uma análise descritiva de dados e passar um pouco do nosso conhecimento a todos que assistiram. Obrigada a todos.